Se já a saída do traficante André Oliveira Macedo, André do Rap, pode gerar um efeito cascata no sistema prisional brasileiro. Isso porque outros criminosos têm feito pedidos de habeas corpus semelhantes à justiça. É o caso do traficante Gilcimar de Abreu, conhecido como Poker, que pediu ao ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, uma determinação de saída da cadeia. A defesa do preso alega que a situação dele é idêntica à de André do Rap, que tem gerado toda essa polêmica aí. E aí, para entender um pouco melhor esse cenário, a gente vai conversar agora com o advogado criminalista, mestre em Direito Penal e professor da PUC Minas, Lucas Laire. Bom dia para você, professor. Seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio 98. Estamos aí à disposição para esclarecer essas dúvidas. Tá, vamos começar falando um pouquinho, então, sobre essa situação polêmica que a gente está vendo aí, esse debate, né? Por que a soltura aí do André do Rap, ela é tão complexa e ela tem gerado toda essa polêmica que a gente está acompanhando? Inicialmente, o que a gente precisa entender, né, independentemente de quem pediu, de quem que seja essa pessoa que teve a polêmica toda, o direito penal brasileiro passou por uma reforma onde se estabeleceu um prazo, né, para justamente limitar e tentar diminuir essas prisões cautelares. A gente tem uma população carcerária grande, em crescimento, e com um grande percentual dela de presos provisórios, ou seja, pessoas que estão presas sem uma condenação penal definitiva, né? Estão presos sem cumprir, né? Sem ter a pena final, né? Presos sem ter um julgamento. A lei de drogas, já existia na lei de drogas uma previsão para o término da instrução criminal de 90 dias, prorrogadas por mais 90. O próprio Tribunal do Júri já estabelece na fase de sumário que esse procedimento deve terminar em 90 dias. E com agora o projeto, né, essa reforma feita pelo projeto anticrime, foi incluído o parágrafo 1º do artigo 316, dispondo que toda prisão, toda medida cautelar seja revisada dentro de um prazo de 90 dias, para evitar justamente, né, aquelas situações onde uma prisão, às vezes, cautelar, perdure até mesmo, né, num tempo maior do que a própria pena estabelecida. Então, isso visa a uma justiça célere, né? A sociedade tem que entender que uma justiça demorada é uma injustiça transvestida. A gente não pode deixar pessoas à mercê de um julgamento sem um prazo, sem uma perspectiva. O processo ele deve ter uma duração razoável, né? Então, justamente porque a gente tem esses artigos, esses dispositivos para fazer o provimento jurisdicional ser declarado num prazo razoável e a pessoa não sofrer uma antecipação de uma punição, e às vezes essa punição nem vem, né? Pode ser caso de absolvição, e a pessoa ficou presa sem a necessidade. Doutor, embora concorde com a frieza da lei, eu sempre digo que a lei é boa ou é boa, se ela não for boa vamos derrubá-la, para que ela fique melhor. Embora concorde com a frieza da lei, discordo na forma adotada pelo ministro Marco Aurélio Mello, porque ele deixa de considerar a periculosidade de um criminoso. E se ele faz a sua decisão mediante o que consta no processo do judiciário, ele deveria ter visto que aquele que ele concedia a liberdade era um preso de alta periculosidade. Isso não é uma afronta à inteligência comum, não estou nem dizendo a inteligência jurídica. A inteligência cidadã, a inteligência comum foi afrontada pelo ministro. Bom dia, Paulo. Uma coisa que a gente tem que separar é o dispositivo que prevê a revisão da prisão preventiva e de outras medidas cautelares, e o outro dispositivo, que é o artigo 312, que fundamenta essas prisões, né? A prisão preventiva ela pode ser decretada e mantida, por exemplo, para garantir ordem pública, né, para assegurar a aplicação da lei penal quando há indícios, por exemplo, de que aquele processado, que aquela pessoa acusada vai fugir, né,
quando há indício de uma ameaça a testemunhas, de uma destruição de provas. Então, o artigo que mantém a prisão preventiva ou que autoriza a decretação dela é o 312. É diferente desse artigo que estabelece um prazo para essa prisão ser revista. Notadamente, eu não tive acesso a esses autos especificamente e eu evito justamente individualizar, nós, enquanto juristas, a gente evita individualizar determinados casos, porque são casos que não vão condizer com a regra, né? Mas o espírito do artigo 312, parágrafo 1, que estabelece um prazo razoável para que essas prisões sejam, e isso já estava sendo adotado, é bem deixar claro isso para os ouvintes, né, aí da 98, esse artigo já estava sendo adotado e bem antes de ter essa repercussão toda do caso do André do Rep. Inúmeras decisões sendo reformadas ou, às vezes, decisões sendo mantidas, né? Onde a defesa fazia o pedido e os tribunais reafirmavam. Não, nesse caso, existe realmente o risco, existe a necessidade de uma prisão. A gente teve casos aí notórios, o próprio goleiro Bruno ficou preso mais de 2 anos, sem o julgamento, então com a causa complexa, etc., você consegue fundamentar uma duração. Mas a gente não pode generalizar, porque a gente tem um grande número de presos provisórios, e esses presos provisórios são justamente aqueles mais vulneráveis a ser cooptados por facções, né? Aí tem, inclusive, esse paralelo, né? Liberou um líder de uma facção, né, um expoente de uma facção, mas o artigo, justamente, ao você reduzir o número de presos provisórios, você reduz essa massa de manobra dispostas ali a serem aliciados justamente por essas facções. Então, adotar um caso concreto e como um aspecto negativo do próprio espírito da lei me parece uma leitura equivocada. Mas, obviamente, você tem no 312 outros requisitos que justifiquem a prisão. E a garantia de ordem pública, né, presos perigosos, que estão ali representando risco para a própria administração da justiça, ameaçando testemunhas, ameaçando juízes, promotores, ou que tenham indícios de fuga, como que parece que aconteceu nesse caso, aí o juiz ele poderia ter mantido, fazia a revisão e mantinha a prisão fundamentada no 312. Isso não invalida, né, o ato de rever as prisões. Isso que tem que deixar claro para as pessoas. Não, eu até não questiono, e em momento nenhum questionaria o ato de rever a prisão, porque quando eu fiz o comentário ontem, hoje refiz o mesmo comentário, eu acho que a lei ela tem como benefício atender realmente esse entulhamento de presos dentro do sistema carcerário brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. Eu gostaria de... quando eu falo e faço a crítica, faço pontualmente a essa questão. A questão que estamos discutindo, que é a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. E uma outra questão que me incomoda é o fato de que ele já foi julgado em primeira e em segunda instância. Claro, já não se discute até agora a questão de prisão de segunda instância, que é outro problema que tem que ser discutido com mais velocidade. Mas aí cabe ao juiz de primeira instância pedir... O juiz de primeira instância nem está com o processo mais. Já foi para a segunda instância, já está lá na frente. Não é um atraso de vida discutir esse tipo de coisa? Quem faz esses pedidos, na verdade, são as partes interessadas. Obviamente, a pessoa está presa, vai caber ao advogado, à defesa, provocar o judiciário. A gente não tem mais a figura inquisitorial do juiz atuar de ofício, né? O juiz ele sempre vai agir de acordo com a provocação, seja da defesa ou do próprio Ministério Público, né, responsável ali pela persecução. Cabia e cabe em determinados casos o contraditório. Então, feito o pedido, o Ministério Público ele vai ser instado a se manifestar sobre se concorda ou não com aquela revogação, e às vezes a gente tem situações onde o próprio Ministério Público reconhece como abusiva um determinado preso. Eu, pessoalmente, já tive casos de grande repercussão onde o meu cliente ficou 1 ano preso, aguardando um julgamento,
antes dessa lei, né? E não teve, e o processo simplesmente parado, esquecido. Né? Faz necessário, até mesmo para você reforçar, a gente sempre fala de substituição de cautelares, a gente pode também substituir cautelares de forma a reforçar. Então vamos imaginar aí um acusado que esteja submetido a uma medida protetiva, no caso de Maria da Penha, que tem muitos, a gente está vendo aí um aumento significativo das leis de Maria da Penha, onde aquela medida cautelar não se faz suficiente e há necessidade de um reforço, uma tornozeleira, um recolhimento do auxiliar ou até mesmo uma prisão preventiva. Essas situações, elas mudam de acordo com o tempo. O legislador colocou 90 dias como um período de 3 meses, como um tempo razoável, para você se rever a necessidade de manutenção e, muitas das vezes, a necessidade de um reforço, né, de uma medida mais grave também, dependendo dessa situação. O que a gente não pode, e isso eu vejo de uma forma, e agradeço até o espaço aqui da 98 para a gente poder esclarecer, é pegar um caso isolado, onde a gente pode ter tido uma falta de critério em virtude de um determinado paciente, em virtude de um determinado acusado, e tratar essa lei, né, como uma coisa errada. Esclarecendo também que não vai haver uma soltura automática, tá? Cabe cada defesa, cabe cada acusado, no caso concreto, ser analisado. Isso não é porque deferiu para o André do Rep, todos os outros pedidos vão ser automaticamente. A gente não tem essa vinculação dentro do sistema, dentro do ordenamento jurídico. Doutor João Henrique do Vale, quais são as consequências que você vê com essa decisão? E aí eu já completo, o STF vai levar para plenário o caso do André do Rep. Pode ter alguma mudança no entendimento dessa nova regra, vamos dizer assim, da nova lei? Olha, João, primeiramente eu achei isso até de certa forma, uma violação à autonomia do ministro. A gente não tem hierarquia entre os ministros, o caso foi uma decisão do próprio ministro Marco Aurélio. Eu acho que isso vai levar, às vezes, o STF decidir com base num suposto clamor público, né? Não vai atingir basicamente a própria lei. Pode atingir o caso concreto, como já atingiu, teve a reforma aí da decisão pelo ministro, mas isso gera uma insegurança jurídica porque você teve a decisão de um ministro, foi sorteado, ele relatou o caso e ele decidiu. Quando você tem um outro ministro revisando isso, você tem uma insegurança jurídica, e essa insegurança jurídica pautada numa repercussão pública, isso é muito lesivo ao direito. Hoje, por exemplo, a maioria da opinião pública está aplaudindo a decisão do ministro Fux. Né? Só que a gente sabe que muitas vezes o STF, o magistrado, ele tem que decidir conforme a lei, conforme a doutrina e jurisprudência, e vamos ter decisões que não são tão populares. E aí a gente perde a essência do próprio direito. Se é para fazer uma decisão, a gente vai abrir uma enquete, fulano deve ficar preso ou deve ficar solto, isso, né, gera uma insegurança jurídica muito grande. Ô Lucas, e que a gente pode falar que existe aí um real responsável, né, pela soltura de André? E seria a Justiça, seria o ministro, seria o Ministério Público? A gente pode falar aí quem é mesmo o principal responsável aí por essa soltura? Olha, o que a gente aponta, né, a própria estrutura do Poder Judiciário de demanda, né, de insuficiência de servidores, de você ter poucos juízes, poucas datas, a pandemia atrasou isso de uma forma geral, né, de você julgar os processos com determinada celeridade, num tempo adequado, tudo isso contribui. Eu evito ficar aqui apontando um determinado responsável, mas a gente tem casos, hoje mesmo eu estou devolvendo os autos no processo, de um crime de 2012, um homicídio, Paulo, de 2012 e até hoje não teve um julgamento. Então, assim, são situações, nem um julgamento para dizer que foi culpado ou para dizer que é inocente.
Então, são situações recorrentes e é um problema estrutural do Poder Judiciário, e aí a gente tem que passar por uma reforma profunda quando eu digo de férias, né? Magistrados e promotores, 60 dias de férias, isso é inimaginável na realidade de qualquer serviço público que se preste, né? Dias úteis de funcionamento, então você tem recesso no meio do ano, recesso no final do ano. Então, o tempo da justiça, ele é diferente do tempo da sociedade. As pessoas têm que entender isso. E penalizar o indivíduo que está lá preso, né, sem um julgamento, às vezes por mais de um ano, mais de 90 dias, dentro dessa gama de fatores, não me parece um único culpado. Entendeu, cara? Doutor Lucas, nós estamos aqui na rapidez do tempo, eu tenho que fazer uma questão porque está me incomodando esse caso há muito tempo. Desde do dia que eu soube até hoje, estou conversando com muita gente a respeito disso. Primeiro, ontem, eu tive até uma discussão acalorada com a Carol aqui, porque defendo a existência da lei. A lei, ela tem sim as suas qualidades para desentulhar o sistema carcerário. Eu faço questão de dizer que sou um defensor da existência da lei. O que eu estou questionando é a aplicação feita pelo ministro Marco Aurélio Mello. E aí, duas questões. A primeira delas, não é a hora de termos um sistema informatizado onde um juiz saiba que um caso que tem a responsabilidade dele com alguém que tem a periculosidade, que tem um André do Rep, que está vencendo o período dos 90 dias, e o Ministério Público ser alertado para que está vencendo esse tempo dos 90 dias? Primeira questão. E a segunda questão, que é uma questão que já está me ocupando o pensamento já há mais tempo. O STF não está diminuindo demais a sua importância no sistema jurídico brasileiro? Nós temos aí uma Suprema Corte que fica fazendo balcão de negócios para habeas corpus, que fica se preocupando com questões menores, quando devia se preocupar com a Constituição. Nós estamos criando no Brasil uma quarta instância com o STF. Isso não é um atraso para o entendimento do sistema jurídico e para a aplicação da lei, doutor? Então, vou dividir aqui, dentro do nosso tempo, as duas respostas. Primeiramente, nos autos, todo o processo, você já tem ali um tempo, né? Você tem uma informação nas certidões, né? Tanto de andamento processual quanto de condenação e folha de antecedentes, sobre a duração das prisões. Então, você tem lá a data da prisão em flagrante, você tem a data da concessão da prisão preventiva. Nos autos, você já tem essa informação. Você consegue ter essa informação e até mesmo da ficha, né, da folha corrida ali, dos antecedentes de cada acusado. Então, isso não precisa ter um sistema informatizado, essas informações todas já constam, né, o magistrado, o promotor, o advogado, aqueles atores ali processuais conseguem acessar. Sobre a questão do STF, a liberdade e a própria duração razoável do processo, né, são garantias constitucionais, Paulo. Foram elevados a garantias constitucionais, são direitos fundamentais. Então, o STF, quando ele julga a liberdade de determinado acusado, ou quando ele julga a duração, ou qualquer outra violação ao devido processo legal, ele não está se eximindo da sua responsabilidade, ele está justamente julgando, dentro de sua responsabilidade, julgando violação à Constituição e a direitos fundamentais, que é uma atribuição do STF. Muita coisa poderia ser evitada de chegar ao STF, por exemplo, quando o STF julga crimes de bagatela. Sim, se houvesse uma discussão dessa matéria em instâncias inferiores e que essas violações não chegassem lá. Mas, infelizmente, a gente tem casos no STF de julgar, por exemplo, bagatela, de delitos, julgar a legalidade dessas prisões que deveriam ter sido afirmadas, né, ou não, em instâncias inferiores, mas está dentro da competência do STF, né, de cada um daqueles ministros, essa revisão. Não é uma quarta instância. O STF julga matérias afetas a direitos fundamentais. E a liberdade e o devido processo legal é um direito fundamental. Aí, Central 98, conversando com o advogado criminalista, mestre em Direito Penal e professor da PUC Minas, doutor Lucas Lari. Doutor Lucas, muito obrigado por esse tempinho aqui para conversar com a gente aí, falar sobre esse tema polêmico, né, essa soltura aí do André do Rep, explicar para a gente esses procedimentos todos, como funcionam. Muito obrigada pela sua participação.